Então eu quero pedir a você para abrir a palavra do Senhor. São dois textos. O primeiro texto é Lucas no capítulo 5. Vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 11, tá bom? Então Lucas capítulo 5 e vamos ler do primeiro ao versículo de número 11. Quem encontrou fala assim, célula. Quem não encontrou fala assim, célula. Ué? Você viajou agora, hein, Isabela? Meu Deus, hein? Amém. Quero falar com você de um tempo maravilhoso. Quero falar com você de uma história maravilhosa. Quem gosta de ouvir uma história maravilhosa? Deixa eu ver assim. Quem gosta? Ali em cima. Quem gosta de ouvir uma história maravilhosa? Puxa, vocês estão diante de uma história maravilhosa. E essa não vai ser apenas uma história contada a respeito da vida de Pedro e de alguns discípulos, mas essa pode se tornar a sua história. Então olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, essa história pode ser sua. Aí você pergunta para a pessoa assim, como que essa história pode ser minha? Fala assim, se você aceitar um convite. Oh meu Deus, fala assim, o manto. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe para que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retire-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vai por favor em outro texto, que é o texto de João, capítulo 1 de João, do versículo 35 ao 42 agora. João, capítulo 1, versículo 35 e 42. Amém? No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. Esse João é o João Batista, tá bom? E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes, ou onde mora? Respondeu-lhes, vinde ver e vede, vem e vê. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Pode fechar a Bíblia aí, ou deixa aberta, a gente vai recorrer a alguns textos, mas põe a mão no seu coração, vamos orar um pouquinho mais.
Espírito de Deus, a gente precisa muito, mas muito mesmo, de uma revelação. Nós não precisamos de persuasão humana, mas nós precisamos de uma revelação vinda do Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir algo essa noite. Torna muito claro a mensagem, a tal ponto, Senhor Deus, que nós sejamos constrangidos a lhe dar uma resposta. Aí nós entregamos a nossa vida ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Essa ministração é uma ministração que eu fui abençoado por ela. Eu estive em Petrópolis, numa conferência de discipulado da 7ª região, e lá estavam, entre tantos homens abençoados, estava Paulo Mazzoni. Pastor Paulo Mazzoni é um pastor de uma igreja extremamente relevante em Belo Horizonte, onde ele trabalha o DNA, e uma pegada bem amorosa sobre a questão de uma chamada de discipulado. E o pastor Paulo Mazzoni, ele ministrou essa palavra ela veio como um corte dentro de mim, ela veio reposicionando algumas coisas dentro de mim, e ela veio trazendo clareza a respeito de algumas coisas que a gente sempre creu, mas talvez por alguns momentos em que passamos, a gente ficava precisando. É mais ou menos quando a gente passa por um tempo assim difícil e a gente necessita de ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus. Eu me lembro de algo similar quando eu estava na faculdade de teologia e eu estava vivendo dias terríveis naquele lugar. E eu fui para uma conferência chamada Selá, em Juiz de Fora, é um movimento de louvor e adoração. Lá estava o pastor Sóstenes Mendes. Saí de São Paulo para poder ir para aquele lugar, um coração muito angustiado, com o coração fechado, muito choroso, não entendendo algumas coisas, e eu estava buscando em Deus uma resposta. Eu falava: Deus, o Senhor precisa falar comigo, eu preciso ouvir o Senhor. Eu me lembro que quando cheguei naquele Selá, lembra disso, meu amor? Deus só falou comigo assim: filho, eu te amo. E quando o Pai me disse que me amava, aquilo bastou, eu não precisei de ouvir mais nada. O simples fato de saber que o Pai me ama foi força e vitalidade para mim continuar passando pelo tempo difícil da faculdade de teologia, guardando meu coração no Senhor. Eu precisei de uma palavra para me colocar de pé. E aquele dia Deus bradou uma palavra. O interessante nisso, eu não estou forçando você a vir na conferência Alcance, mas é interessante pensar nisso, porque como as conferências elas são importantes para as nossas vidas. Então aquele dia eu fui revitalizado, eu fui verdadeiramente alinhado com o coração de Deus. E nesses dias últimos eu também fui realinhado, recolocado a respeito de alguns fundamentos da palavra do Senhor, e eu quero compartilhar com você essa palavra. Portanto, a primeira questão que eu quero chamar a sua atenção está no texto de João. O texto de João fala de Jesus, mas fala de Jesus antes de escolher os seus 12 discípulos. Fala com o seu irmão assim: a cena de João é Jesus antes de escolher os seus 12 discípulos. O que nós entendemos é que Jesus, ele logo depois de ser batizado, João está falando, por exemplo, da tentação do deserto, está falando do batismo, e nós estamos falando do início do ministério de Jesus. O que nós temos de uma característica do início do ministério de Jesus é um ministério que começa com sinais e com maravilhas, com coisas sobrenaturais. Jesus começa, por exemplo, a fazer o milagre da água em vinho, na boda de Caná, e Jesus começa então a curar todas as sortes de enfermidades. Jesus começa a ressuscitar mortos, Jesus começa a fazer algo, e eu queria que você imaginasse agora comigo, alguém que faz isso, alguém que por onde ele passa, as pessoas são curadas, alguém como Jesus, que vai ao cemitério e ressuscita morto, alguém como Jesus, que chega perto de pessoas que estão endemoniadas, e os demônios, eles saem dessas pessoas. Alguém como Jesus chama a atenção? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então o que você imagina que está acontecendo com Jesus? Ele está chamando a atenção de muitas pessoas. Isso fica evidenciado porque nós sempre vamos perceber
o texto da palavra dizendo o seguinte: as multidões o seguiam. Então significa que Jesus ele inicia o seu ministério com sinais, com maravilhas. Talvez por isso, talvez não por isso, ele tem toda a autoridade ao dizer para nós que os sinais e as maravilhas hão de acompanhar aqueles que creem. E quando lá em João 14 ele fala que aqueles que creem nele vão fazer as mesmas obras e as obras maiores. Então quando Jesus ele diz isso, ele está colocando um ponto, um fundamento sobre um movimento chamado movimento do Espírito de Deus, ou movimento do reino de Deus. Nós não estamos falando de uma denominação, porque o Senhor Jesus ele não veio levantar denominações. Jesus vai levantar um movimento do reino dos céus. As denominações elas são sim importantes, nós precisamos estar nela, mas maior do que uma denominação é o movimento do reino de Deus, aonde as denominações funcionam dentro de um movimento chamado reino de Deus, basicamente inaugurado por amor e graça. Então, mediante isso, Jesus ele está começando o ministério, a multidão está chegando, e Jesus sabe que o propósito dele é a cruz. Então cabe a Jesus preparar discípulos. Cabe a Jesus então investir agora na vida de pessoas, para que eles pudessem dar continuidade àquilo que ele começou. Então Jesus ele está se relacionando, e nesse processo de João 1, o que nos chama a atenção é que está falando que João Batista reconheceu em Jesus que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava anunciando aquele que haveria de vir após ele. João Batista estava anunciando o Messias, aquele que vai salvar perdidos, que vai restaurar a vida das pessoas. João Batista está falando que as pessoas precisam se arrepender para receber o Cristo. E quando Jesus chega para ser batizado, João Batista olha para ele e fala assim: é esse o cara. É sobre este homem que eu tenho falado com vocês. É a respeito deste Jesus que eu tenho pregado sobre ele. Ele é o Cordeiro de Deus. João Batista aponta para Jesus. E aí aparecem algumas cenas interessantes, porque fala que 2 discípulos de quem? De João Batista. Ouvindo João Batista falar, esse é o Cordeiro de Deus, eles largam João Batista e vão seguir agora Jesus. O nome de um discípulo a gente sabe quem é, o André. E o André é irmão do Pedro. E o André trabalha também da pesca. E o André também está junto de João e Tiago, que são irmãos, que trabalham no mesmo lugar. Mas o mais incrível aqui é que o André e o outro discípulo chegam para Jesus e falam assim: Jesus, aonde o Senhor mora? E Jesus fala assim: vem ver comigo, vem comigo. Então eles passam um dia na companhia de Jesus, um dia inteiro com Jesus. Jesus está ministrando no coração deles. Aqui tem uma chave poderosa, porque a primeira pergunta que eles fazem para Jesus é: mestre, significa rabi, alguém que é apto para ensinar, alguém que deposita a sua vida na vida do outro, porque o discípulo ou o discipulador daquela época diz que era o talmidinho, os discípulos, e eles tinham um conceito seguinte, que os discípulos do discipulador, eles viviam empoeirados, porque eles seguiam aquele que estava sendo discipulador, e numa estrada de muita terra, de muita poeira, eles então eram empoeirados pelas pisadas do mestre. E diz então que nós vivemos num ambiente de muitos mestres. Então quando eles olham para Jesus, a primeira palavra é mestre, eu te reconheço como mestre. Mas é interessante que quando André vai falar com Pedro, ele fala assim: encontramos o Cristo, encontramos o Messias. Falar que é o Messias, ele fala assim: encontramos aquele pelo qual nós esperávamos todo esse tempo. Encontramos aquele a quem os profetas anunciavam. Encontramos aquele a quem João Batista estava falando conosco. Nós vimos o Cristo. E André pega com Pedro e fala assim: vamos lá, porque André agora sabe onde ele está morando. E André vai pegar Pedro, vai levar até Jesus, e Jesus ele tem uma palavra de conhecimento a respeito de Pedro. Ainda não é a chamada de Pedro,
Mas Jesus, ele olha para dentro do coração de Simão e fala assim: olha, estou trocando teu nome. Você não vai chamar mais de Simão, mas agora você vai chamar Cefas, Pedro. Porque o nome Simão significa aquele que enverga, inconstante. Mas o nome Cefas, Pedro, é gente constante. Então, o primeiro encontro de Jesus com Pedro não é seu chamado. O primeiro encontro de Jesus com Pedro é um ato profético de lhe trocar o nome. De dizer para ele assim: você é Cefas, Pedro. Acaba esse encontro, Pedro volta para sua casa. Jesus continua a fazer as maravilhas e os milagres que ele está fazendo. Lembra, Jesus está à procura de homens a quem ele vai investir a sua vida. Jesus está separando, ele vai separar os seus líderes. Jesus vai escolher os seus líderes. Então ele está tendo contato com muita gente. Ele teve contato com André, teve contato com Pedro, teve contato com João, teve contato com Tiago. Ele está ali no ambiente, tendo contato com essas pessoas. Mas o texto que nós lemos, lá de Lucas, aí é o chamado. E o texto de Lucas nos começa a dizer o seguinte: que Jesus está falando, pregando as maravilhas do reino. Mas o texto também diz que multidão de pessoas estão acompanhando. Vem comigo nesta cena. O lugar é Cafarnaum. O lugar é um lugar de ruas estreitas, e o lugar é o lugar de muita gente, aglomeração de pessoas. Pastor Paulo, que esteve lá, ele trouxe para nós o cenário. Quantos de vocês já foram lá em Jerusalém, Cafarnaum, andaram em Cafarnaum? Alguém aqui foi lá? Profetizo que ano que vem nós vamos lá, nós vamos pisar naquele lugar, nós vamos fazer uma caravana para ir para aquele lugar. E o pastor Paulo, ele contava a cena mais ou menos assim. Você crê, Rodrigo? Então tu vai comigo, varão. Ele estava contando mais ou menos o seguinte: que essa praia, que na realidade é o mar de água doce, chamada Cafarnaum, ela é numa descida. E ele conta que o espaço de areia dá mais ou menos 3 metros, e não é areia, são pedras. Então ali não dá para se deitar, para pegar um sol, são pedras. Então a praia é formada por pedras, ela é curta, e ela está num lugar íngreme. Então ele vai dizendo mais ou menos o seguinte: Jesus está descendo uma rua ali de Cafarnaum, a multidão está apertando ele vai falando, ele vai descendo, e de repente Jesus, ele chega no local do trabalho de Pedro. Aquela ali não é uma praia onde as pessoas vão para curtir, é um lugar de pescador, é um trabalho ali tem gente trabalhando. Mas o texto diz que esse dia que Jesus encontra-se com Pedro, é o pior dia de Pedro. A palavra está dizendo que Pedro, ele foi pescar como de ofício. Eu queria fazer uma pergunta a você. Quando nós trabalhamos, a gente quer o quê? O que nós queremos? A gente quer o quê? Receber. Então nós trabalhamos com a expectativa de receber. Para que você quer receber? Para quê? Para cuidar da sua família. Não é só para pagar a conta, é para cuidar da sua família. Eu preciso cuidar da minha família, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho um sonho, tenho plano, tenho faculdade, tenho isso, tenho aquilo. Eu tenho sonhos, comprei um carro, eu tenho que pagar a conta do mercado, eu tenho que pagar a roupa, eu tenho que pagar essas coisas todas, então eu preciso trabalhar. Olha para o seu irmão e fala assim: quem não trabalha não come. Isso é Gênesis falando com a gente, é Deus falando. Com o suor do seu rosto comerás. Então veja, então nós precisamos de trabalho. Agora vem cá, quando você vai trabalhar, você carrega com você as suas expectativas? Vamos pensar que todo mundo aqui é autônomo, ninguém trabalha com carteira assinada. Então você faz o dia, e você acorda cedo. Nós vamos trocar aqui, pode ser de madrugada, mas acho que é mais comum. Você acorda às 5 horas da manhã, e você vai trabalhar até tarde. Você vai vender algo,
É o salário do dia, o que você faz no dia, o que você come. Qual é a expectativa tua ao ir trabalhar? O que você quer? Vender tudo? Então naquele dia, você sai para trabalhar, e você dá duro, você bate em várias portas, você conversa com várias pessoas, você vai atrás de um, de outro, mas naquele dia todas as respostas para você foram, não quero. E você não vendeu nada naquele dia. E você tem que chegar naquele dia para casa, a sua esposa esperando alguma coisa, o seu filho esperando alguma coisa. E você tem que chegar naquele dia para casa e falar com a mulher assim: hoje não vendi nada. Como você acha que a esposa vai receber essa notícia? Ela vai soltar fogos? Ela vai rodopiar no mistério e falar assim: mistério de Deus, é assim que ela vai falar? Não, ela vai ficar preocupada. E você olhando para os seus filhos vai dizer assim: puxa, eu não pude trazer o presente, a bala que meu filho pediu, eu não pude assisti-lo. Então, esse dia é terrível. Esse dia de Pedro é terrível, porque Pedro, provavelmente depois de haver pescado, ele ia vender peixe. E é na venda do peixe que ele come, é na venda do peixe que ele vai expandir a sua empresa. É na venda do peixe, se tem algum barco que precisa fazer uma restauração, é na venda do peixe que ele vai pegar e restaurar o barco. É na venda do peixe que ele vai comprar o segundo, terceiro ou quarto barquinho. É na venda do peixe que ele vai tirar suas férias, é na venda do peixe que vai fazer o aniversário, é na venda do peixe que ele vai trazer vitalidade para dentro da sua família. Mas aquele dia nada deu certo. Esse homem é trabalhador, esse homem não é vagabundo, esse homem é disposto ao trabalho, esse homem trabalha naquele lugar com afinco, ele conhece o lago de Genezaré, é o seu lugar de trabalho diário, diurno. Então ele teve um dia horrível. Agora eu te pergunto, quando nós temos um dia horrível, o que a gente quer? O que você quer quando você tem um dia horrível? Você quer ficar conversando? Você quer ter uma conversa com a sua esposa? Você quer discutir relacionamento com a sua esposa? Não. Homem, você quer discutir relacionamento com a sua esposa? Você está um dia terrível. O que o homem quer fazer? Entrar na caverna dele. Nós queremos entrar na nossa caverna, nós não queremos falar com ninguém, nós só queremos ficar lá na nossa frustraçãozinha, na caixa do vazio do nada. E a mulher, quando ela vive um momento de frustração, o que a mulher ela quer? Falar, falar e falar. Ela precisa falar. E se ela não fala, o que ela quer fazer? Comprar, comprar, comprar. Cada um reage diferente. Mas o fato é, o dia não é bom. A frustração aqui. Agora vem comigo para a segunda cena. A cena de frustração. Pedrão está frustrado. Ele já colocou o barco pesado. É um barco pesado. Olha para o seu irmão e fala assim: é barco pesado. Não é leve não. Imagina o Pedro, por exemplo, o Denilson, para levantar esse púlpito aqui, quase morreu. Você viu que tive que pedir o Lucas para fazer isso para mim. Imagina o Denilson empurrando o barquinho, não ia conseguir, nem eu. Mas talvez, deixa eu ver o nosso Hulk aqui, o pastor Vitor do carro, ia conseguir um pouco melhor. Porque é um barco pesado, é íngreme o lugar. Então ele está chegando, chega ali perto da praia, ele desce, pezinho na água, e vai empurrar o barco pesado. Vai pegar a rede. Talvez o que ele pegou ali foi bota, foi algas, nada de peixe. Mas ele pegou aquilo que não dava para nada, então ele precisa limpar a rede. Se não bastasse não pregar nada, ele ainda tem que limpar a rede. Aí chega Jesus. O povo todo vindo atrás de Jesus, Jesus falando, Jesus invadindo o lugar de trabalho dele. Agora pensa uma multidão entrando no lugar de trabalho dele. Você ia gostar disso? O dia da sua frustração, entrou um monte de gente no seu lugar de trabalho. Você quer ir embora para casa. E chegou um monte de gente agora. Um monte de gente chegando lá. E Jesus chega, olha para ele e fala assim: Pedrão, preciso entrar no teu barco. Quero usar o seu barco. Você me permite usar o seu barco?
Aqui começa a história que mudou a vida desse homem. Aqui começam os testes de Jesus com Pedro. E aqui começam os testes de Jesus comigo e com você. Jesus, ele está passando Pedro. Lembra, Jesus conhece Pedro. Jesus ainda não chamou ele para ser discípulo. Mas Jesus já conhece o Pedro. Pedro não conhece profundo Jesus. Eles estão naquele momento, estão se namorando, estão se relacionando. Talvez Pedro está indo perto de Jesus, está vendo Jesus curar uma pessoa, curar outra, ouvindo a respeito de Jesus. Talvez Pedro está sabendo que Jesus está na rua do lado, ele vai lá, ele está indo nas conferências, né? Ele está indo na conferência da cidade próxima, Jesus está fazendo a conferência lá, do sobrenatural, de milagres. Eu vou lá assistir a conferência. Jesus está fazendo a outra conferência lá, ensinamentos do reino do meu Pai. Vou lá. Jesus está fazendo lá a conferência de distribuição de cestas básicas para os famintos. Opa, eu vou lá. Então, Pedro parece que ele está nesse momento, ele está flertando com Jesus, Jesus está flertando com ele. Mas chega naquele momento, Jesus invade a sua praia, e Jesus entra dentro do seu barco. Jesus está levando Pedro ao primeiro teste, que é o teste da disposição. Jesus sabia que para ele escolher Pedro, Pedro precisava passar pelo teste da disposição em servi-lo. E Jesus, ele escolhe o dia pior de Pedro. E Jesus vai desenvolver um chamado a Pedro no seu dia pior. E Jesus entra lá no meio da frustração de Pedro, e Jesus está falando assim: Pedro, você tem disposição de me servir? Pedro, você tem disposição de me ouvir? Pedro, eu quero entrar no seu barco, deixa eu entrar nele. Arreda o barco, pesado, volta com o barco um pouquinho na praia, para que eu possa falar para essa multidão de gente faminta. Primeiro teste que Jesus submete então a Pedro é o teste da disposição. Ele está sendo testado para saber se Pedro é capaz de servir e amar a quem ele ainda não conhece. Primeiro teste. A obra, e aqui nós temos uma questão evidente, porque a obra pela qual o Senhor está nos chamando a participar dela, ela demanda de nós esforço. Muito esforço. Suor, transpiração, boa vontade. A obra que o Senhor está nos chamando não é uma obra que nós a fazemos de qualquer jeito, pelo contrário. Essa obra, ela precisa de haver em nós uma disposição diária, contínua, porque a gente jamais vai de fato nos envolvermos com os perdidos se nós não tivermos a disposição de servi-los, se não tivermos a urgência de entender que eu preciso falar e pregar esse evangelho todos os dias, em todos os lugares, porque pessoas estão morrendo sem Jesus. Então é algo que vai demandar de nós esforço. Para Pedro voltar para o mar, ele teve que se esforçar. Ele teve que fazer força, empurrar aquele barco pesado para aquele lugar, e está cansado. Na maioria das vezes, quando nós estamos nesse lugar da frustração, quando nós estamos nesse lugar do cansaço, geralmente nós falamos para nós mesmos assim: eu quero desistir, eu quero voltar, eu não sei porque eu me envolvi nisso. Às vezes a gente começa a ficar confuso, a gente fala assim, para a gente mesmo, fala assim: do que vale cuidar de pessoas? Porque cuidamos de pessoas e as pessoas, elas não valem a pena. Por isso é melhor cuidar de cachorro. Meu irmão, não sei quanto a você, mas cuidar de cachorro não é melhor do que cuidar de pessoa. Porque se você está querendo alguém que fique te lambendo, então é melhor você ter cachorro mesmo. Mas se você quiser ter alguém que vai te demandar esforço e dedicação, então já não é um cachorro. Então são pessoas. E pessoas, elas precisam ser cuidadas. Lá no Éden, em Gênesis, não no Éden, mas em Gênesis, Adão e Caim. É interessante que Caim, ele tem justamente o perfil de alguém que fala com Deus assim: afinal de contas, eu tenho responsabilidade sobre o meu irmão? E é nesse lugar
que quando nós não assumimos uma responsabilidade, que nós estamos matando as pessoas a quem nós deveríamos amar. Então o Senhor olha para Caim e fala assim: Caim, o pecado está à tua porta, cabe você dominá-lo. Quando eu desisto, quando eu e você estamos nesse limite de dizer assim: está pesado demais, Pai, está difícil demais, Pai. Sabe o que acontece comigo, com você? Jesus vem na nossa praia e Jesus fala assim: vamos voltar para o mar, filho. Filho, vamos lá, vamos voltar. Eu quero ver se você está disposto a andar mais uma milha. Eu quero ver se você está disposto a ir mais um pouco. Eu quero entrar no barco. Mas pai, fulano de tal desistiu. Eu apliquei recursos financeiros na vida de alguém e essa pessoa ainda está dizendo que eu não fui uma pessoa suficiente para ela. Mas pai, olha, eu investi, você sabe quantas noites de sono eu perdi. O senhor sabe quantas vezes que eu investi nas pessoas. Hoje elas estão falando mal de mim. Hoje elas estão falando mentiras a meu respeito. Você sabe, pai. E o Senhor fala assim: vamos colocar o barco no mar. Vamos para o mar, filho. Vamos voltar para o mar. Porque é no mar que tem pesca. Mas a gente precisa entender que viver na dimensão de um chamado de Deus demanda de nós esforço. O pastor Paulo, ele disse uma coisa interessante. Eu quero confessar uma coisa a vocês. O pastor Paulo falava assim com a gente: olha, antes de eu receber o chamado de Jesus na minha vida, eu era um alto escalão. Ele era um engenheiro de uma mineradora famosa em Belo Horizonte. Pega no braço da pessoa que está ao seu lado e fala assim: presta atenção, dá uma sacudidinha nela aqui. Ele era uma pessoa de um alto escalão e ele falava assim: eu trabalhava duro. Eu acordava de manhã, era um dos primeiros a chegar, era o último a sair. Eu trabalhava duro. Aí ele disse assim: eu não entendo como que no reino de Deus a gente afrouxa, a gente não quer trabalhar duro, a gente quer ficar dormindo até mais tarde, a gente quer de fato não nos esforçarmos. E ele fala assim: nós precisamos começar a entender a dimensão do trabalho, que é um esforço, que vai demandar de uma disposição minha e sua, de acordar cedo, de pregar o evangelho, de falar com pessoas, de visitar pessoas, de botar a mão nas pessoas, de ministrar, de amar as pessoas, de consolar as pessoas. É árduo trabalho. Não é realmente um trabalho que a gente pode fazer de qualquer maneira. Eu quero confessar a você que eu estava meio romanceando o processo. Eu imaginava assim: a gente saía de uma conferência profética como vai ser essa agora, nossa conferência Alcance. O céu vai abrir nesse lugar. E eu saía na segunda-feira, eu falava assim: agora eu tenho a minha segunda-feira de paz e sossego. Eu vou deitar e vou agora ficar estendido numa rede, tomar uma água de coco, contando as bem-aventuranças. E eu me lembro que muitas das vezes, quando isso acontecia comigo, vinha as pauladas do lado de cá, vinha outro do lado de cá, vinha um insatisfeito ali, vinha um outro problema lá. Acabou de vir a conferência ou um encontro qualquer, e a pessoa fala assim: olha, aconteceu isso, meu marido fez isso, a minha esposa fez aquilo, meu filho fez isso, fez aquilo tal. E eu falava: meu Deus, eu pensei que eu ia agora ter um bar de brigadeiro, eu pensei que agora não ia ter mais dificuldade, eu pensei que agora ia ter um pouco de sossego. Eu entendi que cada dia cabe o seu mal, e cada dia eu mato um leão, cada dia eu sirvo o Senhor, e se eu preciso ter disposição, cada dia para levantar, encontrar com os meus demônios, botar ele debaixo dos meus pés. Cada dia eu tenho um desafio para lançar uma palavra profética, cada dia eu tenho um desafio para acreditar em gente que não acredita nele mesmo, mas cada dia eu tenho que dar um olhar de esperança para alguém que está sem esperança, e cada dia eu preciso olhar para as pessoas e dizer: este é o teu nome é Cefas, porque o Senhor me chamou para servi-lo. E quando eu entreguei a minha vida para Ele, eu disse o seguinte: eu não sou mais dono de mim.
O Senhor é dono de mim. Eu sirvo para alegrar o Senhor. Eu não sirvo para alegrar a mim. A minha alegria está em fazer a tua vontade. Então, essa foi um dos realinhamentos que o Senhor foi me colocando naquele lugar. Foi poderosa essa palavra para mim, tem sido. Segundo teste. Olha, e outra coisa, tem um princípio. Se a gente não aprender a ser fiel no pouco, Ele não vai nos colocar no muito. Se a gente negligenciar os pequenos começos, nós não vamos viver o momento onde o Senhor quer nos estabelecer. A questão toda é o seguinte: mas eu só ganhei uma alma para Jesus. Opa, eu já ganhei uma alma para Jesus. A questão é: na minha igreja tem ido poucas pessoas, na minha célula tem ido poucas pessoas. Na minha célula está vindo 2 discípulos de Jesus transformados, 2 líderes que estão naquele lugar. Se você não acreditar naquilo que Jesus acredita, você vai ter dificuldade de ser um profeta na vida das pessoas. Se eu e você não acreditarmos, se não aprendermos a olhar com os olhos de Jesus, nós teremos dificuldade de ser profeta na vida de pessoas. Segundo teste. O segundo teste é o teste da obediência. Jesus pede para Pedro ir para um lugar mais fundo. Pedro está falando assim, Jesus falando com Pedro: Pedrão, já falei, já ensinei a multidão, elas já foram liberadas, mas eu quero ter um tempo mais contigo. Vamos para o lugar mais profundo. Leva esse barco para o lugar mais profundo. Qual era o ofício de Jesus? A família de Jesus era o quê? Pescador? Ele era o quê? Carpinteiro. Jesus, ele sabia de peixe, de pescaria? Jesus sabia de quê? De madeira. Você perguntasse a Jesus assim: Jesus, como é que coloca o esquadro? Eu também não sei disso. Eu sei, tem um Riva aqui, eu sei que ele é marceneiro. É isso, Riva? É esquadro? Qual é o esquadro de uma mesa? Eu falando isso, estou sendo ignorante ou estou falando certo? Qual é o esquadro de uma mesa? Ele vai me falar qual é o esquadro de uma mesa. Eu não sei como coloca isso. Jesus saberia falar. Agora olha que interessante. O segundo teste de Jesus com Pedro. Jesus quer saber se Pedro está disposto a obedecê-lo sem entender. Quando Jesus ele vai com Pedro para o profundo do lago, Jesus fala com ele assim: Pedro, vamos pescar. Joga a rede. O que Pedro fala? Senhor, estive aqui essa madrugada, eu tentei, eu não joguei uma vez só não, eu joguei muitas vezes essa rede. Jesus, eu sei que você tem boa vontade, você está vendo que eu estou frustrado, mas deixa eu te explicar uma coisa, Jesus, essa hora não é boa não. Por isso que eu saio de madrugada, Jesus. Por isso que eu estou indo para o mar de madrugada, porque tem um negócio da lua, tem um negócio da maré, tem um negócio que o peixe ele vem para a superfície, o cardume passa por aqui mais ou menos, aqui tem uma correnteza de águas quentes, sei lá se tem, mas tem uma correnteza de águas quentes aqui, eles passam tudo por aqui. Por isso que eu venho de madrugada, Jesus. Jesus está fazendo um teste com ele, se um pescador está disposto a obedecer um carpinteiro. E Jesus fala com ele assim: joga a rede do lado direito. E Pedro fala assim: na tua palavra eu vou lançar a rede. Segundo teste para Pedro: você está disposto a me obedecer mesmo sem entender? Você está disposto a me ouvir mesmo sem antes ficar com argumentação? Você está disposto a apenas me ouvir e executar aquilo que eu disse a você? Esse é o teste da obediência. E aí, a gente percebe que tem muita gente que fala que faz, mas que só faz do seu jeito. Muita gente fala assim: não, eu sou obediente, mas eu só faço do meu jeito. Não, porque assim é melhor, mas eu só faço do meu jeito. A primeira coisa de um discípulo para levar adiante aquilo que o Senhor fala, sabe por quê? Porque muitas das vezes a nossa mentalidade carnal não consegue compreender a profundidade do Espírito.
Então não é para ficar argumentando, é simplesmente para pegar e fazer. Então Jesus está falando com Pedro assim: Pedro, eu quero ver se você vai passar no teste da obediência sem entender. Quantas das vezes nós falamos algo, ou Jesus fala alguma coisa com a gente, e a gente argumenta sobre aquilo que foi pedido? Quantas das vezes isso acontece? Quantas das vezes a gente já começa a ter um mover do Espírito? É interessante isso, a gente vai para alguns impactos e de repente a gente põe a mão em alguém, a pessoa cai no poder do Espírito, e a gente fala uma palavra, as pessoas se emocionam, choram, e a gente começa a achar que a gente é grande coisa, a gente começa a achar que a gente já sabe mais do que todo mundo, e a gente já se coloca no lugar de querer ensinar todo mundo, e dizer assim: não, olha, está errado ali, está errado acolá, ali não concordo com aquilo, não concordo com aquilo outro. O pastor Luciano Subirá, ele deu uma palavra muito centrada à igreja brasileira, quando ele disse que o grande problema das igrejas hoje são líderes inexperientes, e um monte de gente se metendo a profeta, onde não é profeta, onde não consegue ter entendimento do que fala. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala lá com Timóteo, a respeito de homens que têm aparência de piedade, mas eles nem sabem sobre o que eles falam. É perigoso, é muito perigoso, quando a gente não tem esse discernimento. É muito perigoso quando a gente vai em alguns lugares que qualquer pessoa põe a mão na nossa cabeça para poder dar profecia para a gente. É muito perigoso isso. É muito perigoso porque a Bíblia fala a respeito de um espírito chamado espírito de Jezabel. E o espírito de Jezabel é espírito de engano. O espírito de engano vem fazer com que as pessoas tropeçem no caminho. É muito perigoso quando a gente não discerne o ambiente. Por isso muitas vezes a gente fala assim: só toca nas pessoas quem estão autorizados a tocar sobre elas. Só orem pelas pessoas aqueles que estão liberados a orarem por elas. Por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos olhando para ver aquele que de fato tem um coração treinado, obediente, servil, para que a gente possa dar notoriedade a algumas pessoas no reino e dizer assim: esse é um referencial, esse aqui é discípulo, isso aqui é discípulo, esse aqui eu estou apresentando a vocês na comunidade. E muitas vezes quando a gente faz uma ação dessa, talvez pode bater assim: mas o pastor só tem os seus preferidos, mas o pastor não dá oportunidade para a gente. E muitas vezes a gente reconhece alguém que não tem um coração de discípulo quando ele força a fazer aquilo que nós falamos agora não. Então ele não passa no teste da obediência. Ele está passando, sabe no quê? Talvez ele passou no teste da disposição, mas quando chegou no teste da obediência, ele fraquejou. E se não passa pelo teste da obediência, ele não consegue ir para outro teste, que é o terceiro teste, que é o teste da glória. Pedro obedeceu. O que aconteceu? O que aconteceu com a obediência de Pedro? O que deu certo? A inteligência de Pedro ou o conhecimento de Jesus? O que deu certo aqui? Olha para mim, olha para mim, olha para mim. O que deu certo aqui? Obediência de Pedro ou o conhecimento de Jesus? O que deu certo? O conhecimento de Jesus. Pedro pescou muito peixe, mas pescou tanto peixe que o barquinho dele estava afundando. Ele teve que chamar outro barquinho, e o outro barquinho quase afundou. Vem comigo aqui agora. Quando ele chega na beira da praia, o que ele faz? Ele se prostra aos pés de Jesus. Aqui é o teste da glória. Qual é o teste da glória? É quando Deus começar a fazer através de mim, quando Deus começar a fazer através de você, a quem daremos glória? A nós mesmos ou a Jesus? Quando Deus começar a fazer algo, quando Deus começar a trazer o 10 em 1, quando Deus começar a expandir as nossas fronteiras, quando Deus nos colocar como influência, quando Deus nos dar o muito, a glória será para quem? A glória será minha, a glória será sua, ou nós vamos reconhecer que nós estamos debaixo de um favor de Deus, e que é Deus que fez isso, é a graça de Deus sobre isso, é Deus que nos impulsionou, é Deus que nos levou a um novo patamar, é Deus que fez o sobrenatural sobre nós. Queridos, o terceiro teste é o teste a quem damos glória.
E aqui nós precisamos entender que tudo que fazemos, fazemos para a glória de Deus. Então, se eu estou cuidando de alguém, eu faço pela glória de Deus. Se você emprestou um dinheiro para alguém, empresta para a glória de Deus, porque se essa pessoa não te pagar, você vai ficar com inimizade dessa pessoa, você vai ficar falando mal dessa pessoa, você vai perder um irmão. Então, meu irmão, se você não quer emprestar, não empreste, mas uma vez que você emprestar, a Bíblia diz, tá, para que você não perca o irmão. Quando a gente não entende isso, isso quebra a unidade do corpo, porque a gente começa a fazer empréstimo, vende um produto para uma pessoa, aí a pessoa não paga, aí você continua vendendo para ela não paga, aí se ela vai de novo, você vende para ela não paga, e depois você está querendo dizer que ela é uma má pagadora, você que é um mau vendedor. Se a pessoa não paga, não vende mais. Nós vamos começar a trabalhar aqui agora com os nossos adolescentes. Vamos, estou vendo eles ali. Tem muito adolescente folgado nesta casa. E nós vamos começar a trabalhar. Não dá para entender adolescente que quer fairar, que quer fazer acontecer e que não vai à escola. Isso não combina com discípulo. Isso não combina com alguém que fala o seguinte: olha para mim que você vai ver Jesus. Então tudo que eu faço aqui é palha, tudo que eu faço aqui é vergonha, porque a minha vida não é uma vida de adoração a Deus, porque eu faço as coisas segundo eu quero fazer. A gente precisa entender o lugar que Deus nos chamou para estar. E esse lugar que Deus chamou a mim e a você para estar é um lugar de dar glória a Deus. Eu faço para a glória de Deus. Eu atendo alguém para a glória de Deus. Eu namoro para a glória de Deus. Eu estou casado para a glória de Deus. Eu tenho filho para a glória de Deus. Eu sou pastor para a glória de Deus. Eu sou líder de célula para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Saber da glória a Deus tira o nosso coração de algumas enrascadas. Saber da glória a Deus nos reposiciona em um lugar onde Deus pode nos lançar para lugares que Ele quer nos colocar. Terceiro teste, glória. O primeiro teste, disposição. O segundo, obediência. Terceiro, a glória. E o quarto teste, teste da visão. Eu te perguntei qual o fruto do seu trabalho que você quer receber. Eu fiz você se imaginar como sendo autônomo. Eu fiz você pensar a respeito de você mesmo o seguinte: eu preciso comer do meu fruto diário, meu esforço diário. Eu fiz você pensar comigo que você vai trabalhar com uma expectativa de vender muito, porque você quer ganhar dinheiro naquela semana. Porque você vendia salgados, não é isso, Juninho? Você saía com quantos salgados? Geralmente por dia? 20, 30 salgados. 20, 30 salgados te dava uma média diária de quanto? R$150. Então ele quer ganhar R$150 por dia. Ganhando R$150 por dia, no semana, trabalhando 7 dias por semana. Já não faço conta, ele tem quanto? Não faço não, vai. Tic Tac não funciona mais não, vai. Quanto? R$750 ganho por semana. Uma semana, 4 semanas se dá um mês, então por mês você vai ganhar quanto? 3 mil. Então ele falou o seguinte: eu quero ganhar 3 mil no final do mês, mas eu quero ir mais, eu quero expandir, eu quero colocar mais pessoas para vender meu salgado. Meu salgado está ganhando notoriedade, então eu vou começar a contratar pessoas. Então de 3.500 ele vai para 5, ele vai para 7, vai para 10, vai para 20 mil. Daqui a pouquinho está a franquia da Dona G, e está exportando, está indo levando para um monte de lugar, cresceu. Todo mundo precisa ter ambição no seu coração. E Pedro, ele está assim, está ambicionando algo. Agora, diante da pesca maravilhosa, você consegue ver Pedro assim? Ele pescou um monte de peixe. Peixe tudo quanto é tamanho, grande. Está quase indo a fundo. E de repente ele para aqui. Vem cá, Suênis. Ele está aqui. Vem cá, Denilson. De repente Jesus está lá com... Vem, rápido, filho. Vai jogar bola? Até hoje não aprendeu isso? Vai, filho. Então Jesus chega assim, lá para
para o Pedro, chega para o André, e de repente ele está falando com eles assim: olha lá aquele peixão lá, Pedro, quanto vale aquele peixe lá, Pedro? André, e aquele lá, vale quanto? Aí eles estão falando com Jesus, e de repente Jesus fala assim: quanto vocês acham que tem aqui? Aí eles falam assim: aqui deve ter 70 mil reais. Eu nunca pesquei como isso, Jesus. Jesus, esse negócio é tremendo. Aqui tem meu salário do ano. Aqui tem 70 mil reais, Jesus. Com 70 mil reais, Jesus, eu vou conseguir arrumar esse meu barco. Eu vou conseguir comprar outro barco. Olha, com esse dinheiro, Jesus, sabe o que eu vou fazer, Jesus? Eu vou arrumar o puxadinho na minha casa. A minha mulher está falando comigo, toda vez que chove, está mofando, eu vou poder tocar o telhado. Ah, Jesus, com esse dinheiro que está aqui, com esse dinheirinho que está aqui, Jesus, olha, a minha vida mudou de patamar. O Senhor é tão bom, Jesus. O Senhor me deu isso tudo, Jesus. Jesus, o Senhor é incrível. Uma salva de palmas para esses dois. Você consegue ver essa cena acontecendo com os discípulos? Sim ou não? Você consegue ver a euforia do coração deles? Sim ou não? Você consegue perceber esses homens agora, todos felizes, porque agora eles conseguiram ter uma pesca maravilhosa, agora eles conseguiram muito dinheiro, é muito mais do que ele estava pensando. Se ele saiu com a perspectiva de tirar 750 reais na semana, meu amigo, ele tirou, foi o ano inteiro, talvez até mais de um ano. E ele olha para aquilo e fala assim: ah, meu Deus, agora eu vou para Cancún, agora eu vou para Jerusalém, agora eu vou conseguir viajar, agora eu vou trocar meu sapato, agora eu vou comprar uma joia. Os nossos sonhos. E Jesus está lá com eles, felizes da vida. Feliz da vida, olhando para eles: olha que legal, que bom, Pedro, Pedrão, olha aquele lá, que boa, que cor bonita daquele peixinho, olha aquele lá, olha aquele lá. Mas de repente, vem cá, Denilson, mais rápido, vai melhorar esse joelho. Aí de repente, ele olha para Pedro e dá uma visão maior para Pedro. Naquele momento ele deu uma visão superior para Pedro. E Jesus disse para Pedro assim: Pedro, que legal isso aí, 70 mil? Eu acho que tem 100. Mas Pedro, eu vim te fazer um chamado para você ser pescador de homens. E Jesus sai. Pedro está olhando 70, 100 mil dele. Olha os peixes aí, filha. E Pedro está olhando Jesus e indo embora. De repente Pedro faz o seguinte: ele larga tudo e segue Jesus. Ele largou tudo. O que ele largou ali? O que ele largou ali? O que ele largou ali? Fala para mim. O que ele largou aqui? Tudo, mas tudo o quê? Ele largou 70 ou 100 mil reais. Ele falou assim: galera, fique para vocês isso aí, ó, faz a festa. O que ele largou aqui? O sonho do segundo barco. O que ele largou aqui? O sonho da expansão da empresa. O que ele largou aqui? A joia que ele ia comprar. O que ele largou aqui? Tudo. Porque a chamada de um discípulo é tudo. Aquele que quer ser o meu discípulo, largue tudo, tome a sua cruz e segue-me. Naquele exato momento, Pedro foi chamado por uma visão maior. Ele poderia dizer assim: não, eu vou continuar com a minha empresa, eu vou continuar aqui, trabalhando aqui, eu vou continuar ganhando dinheiro, vou até financiar a sua obra, Jesus, eu até vou mandar dinheiro para você. Não, mas eu não vou largar isso não, Jesus. Mas a chamada de Jesus para Pedro e para nós é a chamada do discipulado. E a gente só vive esse discipulado
se nós largamos tudo. Nenhum discípulo se torna discípulo se ele não largar tudo. Porque quem não larga tudo, em determinado momento da sua caminhada, ele para. Ele não prossegue. Porque ele diz que é pesado essa obra. Porque as coisas da terra estão prendendo o coração dele. A chamada de Jesus para Pedro, mas para mim, para você, pode sentar, Denise, é uma chamada de discipulado. Jesus não veio chamar a mim e a você para sermos frequentadores de templo. Vou te dizer uma coisa que talvez pode te chocar. Vou te dizer algo que pode chocar você. Mas muitas das vezes Jesus, tudo que ele falava, fazia, ele chocava muita gente, não chocava? Você consegue entender que Jesus choca muita gente, principalmente quem é religioso? Esses dias eu estou com uma assim, eu falei hoje de manhã, eu falei o seguinte, que religião é gente morna. E gente morna dá náuseas no coração de Jesus. É lá em Apocalipse, Jesus está pronto a vomitar. Jesus fala assim, é melhor que você seja frio ou quente. Morno, eu vomito, eu não tolero gente morna. Gente morna é gente que acha que o discipulado é frequentar uma igreja. Gente morna é gente que diz que você pode escolher ser ou não ser discípulo. Gente morna é gente que de fato entendeu que discipulado é um acessório que você escolhe ou não, se vai ou não vai viver. Toda a igreja foi fundamentada no princípio dos apóstolos e na evidência de discípulos. Toda a igreja do movimento do reino, ela é formada por discípulos que largaram tudo. Quando Jesus está próximo da morte, eles começam a perguntar a Jesus, mas e nós, que largamos tudo para segui-lo? E Jesus falou sobre uma recompensa. E Jesus falou que eles não ficariam sem nada, mas eles teriam tudo. Eles receberam o Espírito. O Espírito forjou o caráter dele. E o Espírito impulsionou eles para viverem como cidadãos do reino celestial, peregrinando numa terra, marcando a vida de pessoas, tirando pessoas que estão indo para o inferno, sendo mal compreendida por muito, caluniada por alguns, inventando mentiras sobre eles, levando eles a morrerem de paulada, levando eles para serem presos em lugares onde eles estão cheios de cadeias. Mas o mais incrível é que mesmo nesses momentos mais hostis, eles louvam a Deus, eles adoram a Deus. E porque eles louvam e adoram a Deus, o milagre vem, acontece, e eles são testemunho de quem é igual a Jesus. A igreja que o Senhor Jesus está buscando não é a igreja da placa denominacional. Jesus não está atrás de metodista, ou de batista, ou de presbiteriano, ou de assembleano, ou de católico. Jesus não está atrás Jesus também não quer saber da sua carteirinha de membro. Algumas pessoas acham assim, quando eu chegar lá no céu, eu vou dar minha carteirada. Como assim carteirada? Não, vou chegar lá para São Pedro. Eles acham que São Pedro é o porteiro. Vou chegar lá para São Pedro, porteiro. Tem a catraca do céu. Vamos brincar um pouquinho? Tem a catraca do céu. Ruth, vem cá, Ruth, você é São Pedro. Ruth é São Pedro. Então, Ruth é São Pedro. Vem cá, Isabela. Vem, Isabela, rápido, correndo, anda. Isso, ai, isso, aleluia. Aí assim, está ela aqui, São Pedro. E vem a Isabela, metodista, tocadora de teclado, adoradora da igreja. Merece ou não merece para o céu? Porque ela cantou muita música para ele. Ela cantou muita música, ela fez tanta musiquinha, assim, plim, plim, plim. Ela até inventou algumas musiquinhas para ele. Ela merece ou não merece? Quem acha que ela merece? Então ela recebeu a carteirinha de membro. Vai, Isabela, no São Pedro, vai lá dar a carteirada nele. Vai lá chegar e falar assim, aí, ó, tá vendo aí, ó? Eu sou membro da igreja metodista da Vila Valentim. Eu fui chamado para o ministério de adoração. Cantei musiquinha, fiz musiquinha para você. Aí que está lá em Mateus 7,15. Afastai-vos porque eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Mateus 7,15, olha lá. Porque eu nunca fui íntimo seu.
Eu não te conheço porque você nunca foi íntima minha. Eu nunca chamei você para ficar cantando musiquinha e de ficar entrando domingo após domingo na igreja. Eu não te chamei para ser um frequentador de igreja, eu te chamei para ser a igreja. O chamado do reino é um chamado para ser igreja. E a igreja é igual a Jesus. A igreja se parece com Jesus. Mas essa igreja são todos aqueles e aquelas que escutaram e aceitaram o convite. Ele olhou no meu, no seu olho. Ele disse a mim e disse a você: eu quero te fazer pescador de homens. E sou eu e você que vamos dizer se vamos largar tudo ou se vamos continuar vivendo de uma visão menor. Essa é a chamada do Pai. É sobre isso que é o Evangelho. É sobre essa verdade que o Evangelho fala. O que passa disso é balela. O que passa disso é engodo. O que passa disso é engano. O que passa disso é denotação. Você vai sempre como o Espírito. Você nunca vai fazer algo de você mesmo, mas você vai fazer algo de Jesus, porque Jesus está formando você uma pessoa similar a Ele.